Et cette terre, olhant ploar, où ça téton de crons, de jour, não demande pas les joies, contentoir de l'amour. Desse mundo de mensonges, moar. Je reme douleur, se rives sont de songes, se larmes sont de pleurs. Victor Hugo. Me chamo André, tenho 36 anos, eu tenho uma irmã, né, por parte de mãe e pai. Agora, por parte de pai, eu tenho uma outra irmã e um outro irmão. Moro próximo de minha mãe, tenho uma, assim, quase uma casa só, mas coladinho, né? Tenho minha coisa, não tenho meus próprios, não tenho minha geladeira, não tenho meu fogão, então eu vou pro lado da minha mãe quando é para comer somente, né? Então, minha mãe, minha irmã e minhas duas sobrinhas. Só é a gente aí em casa. Acorda, tome esse café, penteie seu cabelo e saiba que você não precisa de ninguém para ser feliz. O mundo é seu. Sou Gêmeos, acidente de Libra com Lua em Capricórnio. Gosto de teatro, sim. Sou músico. Sei desenhar, escrevo poemas, enfim, acho que tudo ligado mais à arte, assim, sempre eu estou por dentro. Sei fazer objetos artesanais, né? Escrevo também, né, poemas, tenho um caderno cheio deles. Gosto de estudar idiomas, estudo até hoje, que é russo, alemão, francês. O inglês eu sou péssimo. Tudo que me cria curiosidade, por exemplo, eu assisto muito Vikings, a série Vikings. E ali aconteceu naquela história ali na Noruega e na Suécia e na Dinamarca. Então isso também criou a curiosidade de estudar esses idiomas. Estudei também um pouco de sueco e de norueguês, que eu acho que são os principais. Então, por exemplo, Japão, japonês, tem a história dos samurais. Tudo que eu me encanto na história da população, eu estudo. Tem a Guerra do Vietnã, inclusive o próprio Rambo foi baseado em um livro, a pessoa acha que foi um filme, não. Era um livro de romance do autor David Morrell. Esse escritor se baseou na época da Guerra do Vietnã, em 63, dos soldados que vinham com uma síndrome tão desconhecida, a síndrome do estresse pós-trauma. Então, eu gostei da história do Rambo, que foi baseada em um livro, e eu fiquei olhando assim, vou estudar sobre Vietnã, eu vou ver algumas palavras em vietnamita. Eu conheço, inclusive, o vietnamita, um pouquinho só, conheço ali algumas coisas, é um idioma muito complicado, inclusive, essa coisa toda para dizer que eu gosto muito de estudar idiomas. Profundos. Mais uma vez. Profundos. Quando eu era criança, eu não imaginava ser ator, não. Eu achava até que fosse um cientista, ser alguma coisa lá na área da pesquisa. Sempre, sempre. Antes do teatro, eu estava meio apagado, né? Sempre gostei de tocar violão. E conheci Girlene que me indicou, falou que eu acho que tinha a ver com minha cara. Ela sabia que eu fazia muitas coisas ligadas à arte. Ela falou, eu acho que você tem que tentar aí. Isso foi em 2010. Bora, gente! Já vai começar o ensaio de lerdeza! Bora! Tem coisas no teatro que eu gosto. Por exemplo, para uma pessoa que é tímida, sabia que tinha que trabalhar essa timidez. Saber trabalhar também com a questão mais bioquímica minha, né? Porque há também um descontrole eu fico descompensado, ou muito ansioso, ou muito meio aéreo, né? Então, o teatro tem me ajudado, né? E a questão dos textos. Eu gosto de decorar texto, memorizo texto de poemas, independente se o tamanho é curto, é comprido, porque é mais pela história. Tudo para mim tem um simbolismo, né? Já que eu comecei com teatro, que tal também juntar um pouquinho o útil ao agradável, passar um cinema também, né? Como muitos lá de fora começaram no teatro e foram pro cinema, eu acho legal. Sem fugir muito dessa coisa dos cênicos, podia assim rolar um filme dos cênicos. Eu queria assim fazer um filme, é algo bom, velho. Calma, volta. Entre mais aí, vá. Os Cênicos é um grupo de teatro formado por atores dramáticos, alegres, irreverentes, distraídos, presepeiros, mas muito loucos mesmo. Loucos?
Depende do ponto de vista. Eu gosto muito de brincar, de resenhar com a galera. Talvez não tenha tanto uma afeição assim por um irmão do que eu tenho por um integrante do Incênico. Um entende o problema do outro, sabe como lidar com o outro, né? As pessoas também têm que saber lidar com o meu problema também, que eu também tenho meus problemas, que eu tenho que trabalhar isso também em mim. Um maluco total, na loucura real, controlando a minha maluquez. Sempre vou lembrar da primeira apresentação. Aquele cenário, eu gostava do cenário, eu acho que gostava de tudo. É bem difícil achar um defeito, mas acho sim um ou outro que eu, se fosse refazer aquela dali, refazer de uma forma diferente. Mas eu gostei muito daquela apresentação, do local também gostei. Sempre quando eu consigo juntar a parte do ator com a parte da música. Eu toco instrumentos, não é só o violão que eu toco, mas enfim, eu queria sempre fazer isso. Em qualquer coisa eu sempre tenho a oportunidade de tocar um violão, mesmo que não seja um violão, seja um outro instrumento qualquer, sempre quero ter essa oportunidade de atuar e fazer isso. E poema também, sempre quero unir poema nas coisas que eu faço, né? Je te bannis de ma mémoire, reste d'un amour incessé, mystérieuse et sombre histoire, qui dormira dans les passés. Je te acquis, j'attise de ami, porte la forme, les douces noms, l'extrême suprême, je te oublie, dois être solidaire, pardon. Alfred de Musset. Não é só a gente que faz a atuação, tem gente que está por trás da câmera, tem gente que está por trás do áudio, técnico de áudio. Eu tenho curiosidade, queria fazer um curso disso aí também, de cenário, de fazer essas partes assim, por detrás, né, os bastidores, é legal. Que sempre quando eu assisto um filme, eu não assisto só o filme, porque você pegou tudo prontinho já ali. Eu gosto de ver como eles fazem, erros de gravação, como é que eles fazem ali, mexem com a câmera e tal. Eu sempre busco, né, coisas lá do make-off das gravações de lá, sempre estou buscando. Se um dia rolar, pode ser que aconteça de eu fazer. Tô com uma fome. Deixa eu ver o que tem aqui. Pô, só pizza, velho. Pelo menos eu vou tornar ela mais saudável. O tomate auxilia a visão, melhora a pele e o cabelo, auxilia na saúde dos olhos, controla a glicemia, combate o câncer. Depois dessa pizza, vou limpar meus dentes. Fio dental. Nada, vou tirar daqui, ó. Entrei nos Incênicos no ano de 2010. No ano de 2012, saí, fui morar na ilha, né, de Itaparica. Eu fiz teatro na ilha, com outro diretor. Foi outra experiência, né? Gostei, não posso dizer só porque, enfim, dos acontecimentos, mas vou dizer que gostei sim. Foi uma coisa diferente, tinha exercícios que eu nunca vi também e agreguei. Eu acho que tudo que eu passei lá, eu trouxe também para os Incênicos. Quando eu voltei diferente também, né? Porque já foi um outro tipo de pessoas que eu lidei, com estresses diferentes também. E retornei novamente agora, ano de 2016, né? E de lá para cá, permaneci até agora nos Incênicos. Não pretendo sair, a menos que termine, né? Mas, ou a menos que me tirem, aí eu saio, mas é isso. Amar! É ser Deus, olhar os céus, os astros, o oceano, ser seus meus. Seu mundo que se transforma em lira, seu tempo não, tu és mentira, espera que eu sou Deus. Os Incênicos pra mim é um trabalho, é minha diversão, é meu passatempo, é meu tratamento, né? É tudo isso mais um pouco, né? Eu não lembrar aqui todos os adjetivos que eu poderia dar, mas é tudo isso. Nessa época de pandemia, senti falta. A pandemia não mudou muito minha vida em outras áreas, mas nessa área sim, porque eu gostava de fazer, por mais que seja meio contraditório, que eu tenho medo, fico ansioso, fico nervoso durante a apresentação, mas depois que acaba aquilo ali, fica aquela sensação boa. Me lembra muito quando eu estava estudando, acho que era quinta série, eu não lembro que série era não. Que a gente foi obrigado a recitar poemas. Uma coisa que eu nunca pensei que fosse gostar, não gostava, e foi obrigado para ganhar nota. Então cada um ia recitar um pouquinho, um parágrafozinho assim de Castro Alves. Foi ir para o colégio inteiro, tinha que ser de cor.
Aí eu fiquei, professor, eu não quero fazer, tentei de tudo, se você não fizer, você não ganha nota. Aí eu fiz. Depois daquela emoção, quis fazer outras vezes, falei, tem que ter mais vezes. Depois que eu fui saber que eu tinha a capacidade de memorizar muitas coisas, mas foi por causa de um fragmento, de uma coisa que foi obrigatória, eu gostei. Seria mais ou menos isso, né, no teatro. Eu fui, não sabia que eu fosse gostaria ou não, porque eu também fiz dança, não tem nada a ver com minha cara, não danço. Eu odiei, realmente achei que fosse gostar, mas não gostei. No teatro foi diferente, fiz o teatro, gostei. Vou sentir medo, mesmo que passe 10 anos, eu vou continuar tendo temores, eu vou continuar ficando ansioso, mas pelo menos já estou habituado já com aquilo.